Aos sagitarianos e sagitarianas eu vou fazer uma pergunta capciosa. Qual é a época que o signo de Sagitário faz aniversário? Ou melhor, qual é a época do ano em que o Sol ingressa no signo de Sagitário? Caso você tenha algum conhecimento de astrologia, você já deve ter ouvido falar por intermédio de sites na internet, ou mesmo ouvido da boca dos próprios astrólogos, de maneira geral, que o signo de Sagitário faz aniversário entre o dia 22 de novembro até o dia 21 de dezembro. Mas e se eu disser para você que esta data está errada, astronomicamente defasada, que os astrólogos estão mentindo para você e que os astrólogos ainda por cima estão escondendo um debate muito importante de você? Então, se você ficou curioso para saber a verdade, venha comigo para o vídeo. Mas por que, apesar de essa data estar defasada, ela ficou tão consagrada nos países ocidentais? Por causa da astrologia tropical, que é uma ideologia que infectou os redutos de astrologia, na sua grande maioria, aqui nos países ocidentais, em que ele deturpa completamente o significado original de astrologia. Porque astrologia, como o próprio nome já diz, o prefixo astro significa corpos celestes e logia, estudo. Então, a astrologia é um estudo de corpos celestes. Então, os inventores da chamada astrologia zodiacal, que é muito famosa em vários países pelo mundo, aqui considero os 12 signos zodiacais, na verdade, foram os sumérios e os babilônios que deram o nome dessas constelações. Então, o signo de Sagitário, ele se chama Sagitário não por causa de alguma estação do ano que depois os tropicalistas fizeram associar, mas sim por causa da constelação do Sagitário. Então, o signo de Sagitário se chama assim por causa da constelação. Isso é uma evidência de que os sumérios e os babilônios pensavam sim os signos como constelações e estrelas. Só que os tropicalistas deturparam completamente a astrologia sideral e lançaram um novo conceito, a de que signo não tem mais nenhuma relação com as constelações e que ele magicamente terá agora uma relação perpétua com as estações do ano. Então, o tropicalismo é uma ideologia pérfida que amarra signos com estações do ano. E no caso de Sagitário, a estação que vai corresponder com esse signo é o outono, pela perspectiva do hemisfério norte. Por que isso? O outono é uma estação em que as plantas ficam mais peladas, as folhas ficam secas, não é uma época boa para a agricultura, porque é um presságio de que o inverno vai vir, então as pessoas vão estocar alimentos. E pelo fato de que dentro da lógica das datas tropicalistas, o signo de Sagitário faz aniversário entre o dia 22 de novembro até o dia 21 de dezembro, na verdade, o dia 21 de dezembro é o último dia do equinócio de outono e o primeiro dia do solstício de inverno pelo norte. Então, a brecha de tempo do aniversário de Sagitário cai dentro da estação outono. Então, o Sagitário ficou associado como a época em que o Sol morre, porque ele recentemente caiu em Libra. Então, em Escorpião, ele está na escuridão e em Sagitário aprofunda-se a escuridão que vai anunciar o inverno. Parece fazer bastante sentido, parece até inclusive uma associação esotérica muito complexa e elaborada, mas se você pensar de uma maneira mais cautelosa, você vai reparar que aqui no hemisfério sul nós estamos passando por uma estação oposta que eles estão passando no norte. Enquanto lá no norte eles estão passando pelo equinócio de outono, aqui nós estamos passando pelo equinócio da primavera. E a primavera representa o contrário de tudo isso. É a época em que as flores começam a desabrochar, a natureza fica colorida, a grama verdinha, os animais e os insetos começam a copular, é uma época boa para a agricultura, para o plantio, colheita, é uma época farta. Então, se o Sagitário
representa o presságio do período de penitência. Qual é a relação entre o signo de Sagitário com a estação primavera? Nenhuma. É sinal de que não existe nenhuma relação atemporal entre signos e estações do ano. E isso é uma prova de que o tropicalismo é uma ideologia que é, na verdade, racista, eurocêntrica, imperialista e regionalista. Por que isso? Parece um pouco radical dizer isso, mas o tropicalismo, na verdade, ele vai fazer com que os países do hemisfério sul se submetam à ordem das estações do ano pelo hemisfério norte. É como se fosse submeter uma identidade à outra. Então essa é uma ideia nem um pouco democrática. Na verdade, é uma ideia bastante absurda. E então esse conceito de amarrar signos com estações do ano, ele contraria completamente o significado original de astrologia, que era sim uma ciência sideral. Desde o mundo antigo, quando se construíram as primeiras construções arquitetônicas, como por exemplo as pirâmides do Egito, os egípcios construíram essas pirâmides, na verdade, como um observatório astronômico, uma arquitetura para calcular a passagem do tempo, porque as estrelas são chamadas de fixas, mas elas não são de fato fixas, porque elas andam 1 grau para trás a cada 72 anos. Lógico que é muito pouco para o tempo de vida de um ser humano, mas é exatamente isso que acontece. Elas andam 1 grau para trás a cada 72 anos. E este fenômeno, cientificamente comprovado, é chamado da precessão dos equinócios ou a precessão das estrelas. É um indício que o universo está em constante expansão, que ele está em constante movimento. E existem 2 modelos que vão ajudar a sustentar o fenômeno da precessão das estrelas. O primeiro deles é o movimento de peão que o nosso planeta Terra faz em torno da estrela polar. Porque a nossa Terra faz um movimento de rotação, que dura 1 dia, um movimento de translação em torno do Sol, que dura 1 ano, e ela também faz esse movimento de peão ou de bambolê, como queira, em torno da estrela polar, localizada no rabo da Ursa Menor. E este movimento demora exatamente 24 mil anos para ser completado. Então, este movimento de peão é o que demarca as eras astrológicas, as 12 eras astrológicas, ou como se chama na astrologia védica, as yugas, as eras do tempo. Então, é assim que na Terra, desde os primórdios, se conseguia saber em qual era astrológica nós estávamos. Mas só que pelo zodíaco tropical, eles não consideram isso e vão usar um argumento absurdo dizendo que a astrologia sideral é voltada para as estrelas e a astrologia tropical é voltada para a energia da Terra. Este argumento é bastante vigarista e malicioso pelo seguinte: porque as próprias estações não coincidem com o hemisfério norte e o sul. Então, se signos fossem estações do ano, isso vai acabar contemplando só uma parte do planeta. E isso é uma ideia eurocêntrica e injusta. Então, se a astrologia fosse tropical e voltada para a energia da Terra, ela levaria em consideração essa discrepância das estações do ano. E a outra coisa é que a Terra faz sim esse movimento de peão em torno da estrela polar. E este movimento de peão afeta sim a energia da Terra, afeta o magnetismo da Terra. Então, se a astrologia tropicalista estivesse realmente preocupada em se afinar, de fato, a energia da Terra, ela faria o ajuste à precessão das estrelas, mas ela não faz isso. Ela usa efemérides que estão atrasadas em 19 séculos. Uma outra coisa que você já deve ter ouvido falar é no tal do Ano Novo Astrológico. Quem nunca ouviu falar no Ano Novo Astrológico? E quando ele começa? Ele começa no dia 21 de março. E os astrólogos tropicalistas vão dizer que o Ano Novo começa a 0 grau de Áries. Mas não é verdade. Porque, de acordo com a precessão das estrelas,
As constelações já precederam basicamente 27 graus para trás, em 2019. Então, o ano novo astrológico começa, quando a gente faz um desconto, a 3 graus da constelação de Peixes. Isso é um indício de que nós estamos sim na era de Peixes e que nós estamos no final desta era. E faltam 3 graus na precessão para o hemisfério norte ingressar na era de Aquário e o hemisfério sul ingressar na era de Leão. Só que os astrólogos tropicalistas estão cagando e andando para esse debate. Mas quem foi o personagem que ajudou a consolidar o tropicalismo no mundo ocidental e infectar a astrologia nos países ocidentais de maneira generalizada? Foi primeiramente, por incrível que pareça, um astrólogo e astrônomo chamado Hiparco de Rhodes, que viveu em 190 a.C. Ele foi o primeiro proponente do tropicalismo, que se amarrasse signos com estações do ano. E após Hiparco ter morrido, ele teve um discípulo que não foi contemporâneo dele, mas que levou adiante, que abanou as ideias dele, que foi Cláudio Ptolomeu, também astrólogo e astrônomo, que nasceu em 90 depois de Cristo. E Cláudio Ptolomeu é considerado o pai da astrologia tropicalista, porque ele foi o principal difusor da ideologia tropicalista no mundo ocidental. E foi Cláudio Ptolomeu quem amarrou signos com estações do ano. Ele propôs isso na Biblioteca de Alexandria. Então a astrologia passou a ser ensinada dessa forma pela influência de Ptolomeu. Em outras palavras, aquele mapa que você foi adestrado para acreditar que descreve a sua personalidade, que dá uma descrição psicológica da sua personalidade, como os astrólogos tropicalistas falam, está atrasado em 19 séculos. O ano novo astrológico não começa mais a 0 grau de Áries, começa a 3 graus de Peixes. Há 19 séculos, sim, começava a 0 grau de Áries, mas não mais, porque as estrelas estão andando. E isso é uma deturpação total, porque a astrologia, como eu falei lá no início, é um estudo de corpos celestes, e estações do ano não são corpos celestes. Então os tropicalistas vão dizer que a astrologia tropical é um zodíaco virtual que não tem nenhum vínculo com as constelações, que magicamente não tem, e que, na verdade, é um estudo simbólico de estações do ano. Ok, se você quer fazer um estudo simbólico de estações do ano, faça, meu filho, faça. Mas fale para as pessoas o que você está fazendo, porque estudo simbólico de estações do ano não é astrologia. Estudo simbólico de estações do ano é sazonalogia. E é exatamente o que os tropicalistas fazem. Eles fazem sazonalogia, um zodíaco virtual completamente desvinculado do que está acontecendo no céu. E o outro modelo que vai ajudar a sustentar a precessão das estrelas é o movimento binário em que o nosso Sol faz com a estrela Sírius, localizada no Cão Maior, que não é de fato uma estrela, mas sim um outro Sol. Então, o nosso Sol e Sírius fazem este movimento binário que demora 24 mil anos para se completar, exatamente a mesma quantidade de tempo que o movimento de peão demora. Então é um outro modelo para dizer que realmente existe de fato uma passagem de eras astrológicas ou passagem de yugas e que o universo está em constante expansão. E uma outra coisa, o próprio calendário gregoriano usado aqui no mundo ocidental, que é basicamente uma evolução do calendário juliano, ele ajudou a sustentar a ideologia tropicalista na astrologia. Pelo seguinte, porque lembra que eu falei que o tropicalismo amarra signos com estações do ano de maneira perpétua e nunca muda? Então, o calendário gregoriano vai amarrar os meses do ano com as estações do ano. Então, o mês de novembro vai ficar perpetuamente como sendo o outono pelo norte e a primavera pelo sul. Isso nunca muda. Só que no calendário solar indiano, não. O calendário solar indiano é mais astronomicamente preciso pelo seguinte, porque ele não amarra os meses com estações do ano, mas sim ele desvincula e ajusta
os meses de acordo com a precessão das estrelas. Então, a cada 72 anos que as constelações andam, eles vão ajustando meticulosamente as datas. Então, o mês em que o Sol ingressa na constelação de Sagitário é chamado no calendário indiano, adivinha de quê? De mês de Sagitário, porque é o mês em que realmente a constelação que nós vemos atrás do Sol é a constelação do Centauro. E em sânscrito, o nome deste mês é chamado de mês de Danu, porque Danu é como Sagitário é chamado em sânscrito. E de acordo com o zodíaco sideral Ayanansha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, o Sol ingressa na constelação de Sagitário no dia 19 de dezembro e fica aqui até o dia 16 de janeiro. Então, as pessoas que fazem aniversário nesta brecha de tempo que eu falei, entre 19 de dezembro a 16 de janeiro, são verdadeiramente sagitarianas pela astrologia sideral. A constelação que estava de fato atrás do Sol delas no momento em que elas nasceram era de fato a constelação do Centauro. Então, elas vão apresentar as características essenciais de Sagitário, como a busca pela verdade e a espiritualidade. E um outro argumento que os astrólogos tropicalistas adoram usar para tentar desmantelar o sideralismo é o seguinte, que não é de fato possível saber quando o Sol ingressa numa constelação e quando o Sol sai de uma constelação, porque as constelações têm tamanhos diferentes, porque as constelações são assimétricas. É verdade, no início parece ser um argumento bastante lógico, porque se você olhar com cuidado, a constelação do Sagitário é de fato bem menor do que a constelação dos Peixes ou da Virgem em tamanho. É por isso que na astrologia védica nós utilizamos uma ferramenta muito poderosa que são os 27 nakshatras, ou as 27 mansões lunares, ou os 27 asterismos, que são porções das constelações, asterismos mais específicos, que vão ditar exatamente, com precisão astronômica, o caminho do Sol pelas estrelas. Então, se você tem o seu Sol entre 0 grau de Sagitário até 13 graus e 20 minutos, você ainda tem o Sol na constelação do Escorpião, especificamente na cauda do Escorpião, onde se localiza o ferrão e o veneno, que é considerado um lugar muito tóxico. E as duas estrelas mais importantes que se localizam na ponta do ferrão do Escorpião são chamadas de Lesat e Shaula, que são as duas estrelas que compõem o nakshatra Mula, que é a morada da deusa Lilith. E a deusa Lilith é conhecida na astrologia védica como Nirti, ou Kali. Então, as pessoas que nasceram próximas da data que se comemora o Natal nos países ocidentais, nasceram com estas estrelas ativadas. Então, uma boa maneira de autoconhecimento é entender o mito de Lilith na astrologia védica, é entender o que Nirti significa. A astrologia védica, ela não utiliza só as chamadas constelações zodiacais, mas sim outras constelações que ocupam a esfera celeste. E existe uma outra constelação aqui chamada a constelação do Ofilco, que ela também é conhecida popularmente como o Serpentário. Foi a partir de 1930 que a União Internacional de Astronomia passou a considerar o Serpentário como sendo uma constelação zodiacal. Então foi a partir dessa época que passou-se a considerar 13 signos zodiacais. Mas só que na astrologia zodiacal nós utilizamos apenas 12 signos ou 12 rashis, porque essa é uma tradição que vem desde
dos babilônios e dos sumérios. Mas o que é interessante sobre a constelação do Serpentário é que ela de fato existe no esquema de nakshatras. E o nome dessa constelação na astrologia védica é Mula Nakshatra. Então, se você tem o seu Sol entre 0 a 13 graus e 20 minutos, você vai ter características de sagitariano? Não. Você não terá características de sagitariano. Você vai ter características do comportamento mais extremista do escorpiano, que é o ferrão do escorpião, e também do serpentário, que é considerado um lugar de destruição do espaço. E a 0 grau de Sagitário se localiza o centro da Via Láctea, que é um ponto muito importante porque é o eixo pelo qual todas as constelações que estão na Via Láctea gravitacionam em torno. Então é considerado o cemitério das estrelas. Quando as estrelas vão ficando mais frágeis e perdendo o brilho, ficando débeis, elas são sugadas por este buraco negro, chamado centro da Via Láctea. Então, o centro da Via Láctea ele se localiza entre 29 graus e 59 minutos da constelação de Escorpião a 0 grau e 0 minuto da constelação de Sagitário. Por que isso? Porque o centro da Via Láctea ele não está de fato nem dentro da constelação do Escorpião, nem dentro da constelação do Sagitário, mas sim entre as duas. É um buraco negro que existe entre as duas. Por isso que a demarcação do zodíaco sideral, ou Ayanansha, centro galáctico 0 grau de Sagitário, é considerada a demarcação mais astronomicamente precisa, porque ela alinha o centro da Via Láctea exatamente à sua real posição astronômica. O centro da Via Láctea, como eu disse, ele está entre o signo de Escorpião e o signo de Sagitário. E já a demarcação ou Ayanansha Lahiri empurra o centro da Via Láctea para 2 graus de Sagitário. E não está, ele está a 29 graus e 59 minutos de Escorpião, a 0 grau e 0 minuto de Sagitário. Então, as pessoas só vão apresentar características de Sagitário mesmo só aquelas que nasceram a partir do dia 1º de janeiro. Se você nasceu a partir do dia 1º de janeiro, de fato, você vai apresentar aquelas características consagradas de Sagitário, como fazer piada contra os seus próprios defeitos, a busca pela espiritualidade, pela verdade, porque é exatamente no dia 1º de janeiro que o Sol ingressa na constelação do Sagitário, que é conhecida na astrologia védica como Purva Ashada. Então, os nakshatras, eles dão indicações mais específicas de onde estão as constelações de fato. Ah, Lucas, mas então você está querendo dizer que meu signo não é Sagitário, que meu signo na verdade é Escorpião. Mas eu não me identifico com absolutamente nada de Escorpião, eu não tenho uma gota de Escorpião. Prove-me que meu signo está errado, porque este papo aí está parecendo mais masturbação intelectual. Pois eu vou falar uma coisa para você. Se você está falando desse jeito, infelizmente, você foi só mais uma vítima do poder da sugestão, desse mecanismo de manipulação chamado o poder da sugestão. Pelo seguinte, porque quando uma coisa é intensamente sugerida e sistematicamente sugerida, você acaba tomando aquilo como a verdade. Mas não é a verdade, porque a verdade é o que está no céu. E caso você não acredite no que eu estou dizendo, eu vou pedir para você instalar este aplicativo chamado Sky Map. E o barato desse aplicativo é que ele é gratuito, ele é leve, você pode baixá-lo pelo seu smartphone, na seção de aplicativos no Google Play Store, você instala lá e ele vai instalar um aplicativo no seu smartphone, você vai só apontar para o céu e você vai conseguir olhar a posição dos planetas nas constelações em tempo real. E isso é muito importante porque você vai ver que existe de fato uma discrepância muito grande nas previsões que os astrólogos tropicalistas falam
quando o Sol ingressou em determinado signo, aí você aponta para a constelação, o Sol está, na verdade, numa outra constelação, então as energias estão trocadas, e você vai ter a minha permissão a partir de agora para tirar um print screen da tela e colar nos comentários de textos desses astrólogos tropicalistas e refutá-los sem medo de represálias, porque agora você tem a informação, você tem a ferramenta e você tem o conhecimento para refutá-los. E você, na verdade, tem na palma da sua mão o poder de mudar a maneira que vem se fazendo astrologia no mundo ocidental. E caso você tenha feito uma tatuagem do Capricórnio na sua pele, eu vou falar uma coisa pra você. Você se fudeu porque você tatuou o desenho errado na sua pele. Porque, como eu falei lá atrás, se você nasceu entre o dia 19 de dezembro até o dia 16 de janeiro, o seu signo não é Capricórnio pela constelação. O seu signo é de Sagitário. Então, eu vou dar um conselho pra você. Ou você apaga essa tatuagem, ou você faz um desenho por cima, porque do jeito que está, tá ficando feio. E caso você ainda não tenha visto o seu mapa sideral, você não saiba qual é o seu signo pela astrologia sideral, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para o meu tutorial, em que eu vou ensinar o passo a passo de como você levantar o seu mapa sideral para, a partir de agora, você ter as ferramentas na palma da sua mão, para você conseguir se guiar através da astrologia sideral. Então, eu espero que você tenha aprendido uma coisa nova hoje. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!